professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Antônio Carlos Moura. Bom, agradecemos os Eu alunos. pediria, para a agilidade também dos trabalhos, que entre uma apresentação e outra, também para que não haja nenhum tipo de pré-julgamento em favor deste ou daquele, que a plateia não aplaudisse, eu creio que seria melhor. Chamamos agora o aluno Hernani Zanin Júnior, aluno da pós-graduação, que vai apresentar o trabalho Desconsideração da pessoa física por abuso de direito, a extensão da responsabilidade civil por pessoa interposta. Boa noite a todos, boa noite aos alunos, aos colegas, aos professores Tércio, Luciano, Humberto, Alcide Tomazetti Júnior. Muito grato mesmo por estar aqui hoje, nessa aprazível cidade de Ribeirão Preto. O tema que me coube falar é um dos mais interessantes, pelo menos um dos mais controvertidos dentro da responsabilidade civil hoje, que é a responsabilidade do terceiro, que não participa necessariamente de uma relação jurídica. Existe uma tese de doutorado da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Lisboa, que trata exatamente da responsabilidade do terceiro que viola uma posição de crédito num contrato. Uma pessoa que não participou de um contrato, mas que afeta esse contrato, ela pode ser demandada em razão da violação daquelas cláusulas contratuais que ele acabou atingindo, prejudicando. O meu tema não é esse, evidentemente. O que proponho aqui é um problema prático que me ocorreu no exercício da advocacia na busca de satisfazer execuções insolvidas. Fiz uma pesquisa essa semana pelo Sistema de Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo e me chegou a resposta ontem com a notícia ruim, na minha opinião, de que existem aproximadamente 5 milhões de ações cíveis tramitando perante o judiciário e, em uma resposta mais aprofundada, de que existe aproximadamente 2 milhões e 300 ações ou na fase de cumprimento de sentença ou ações que já sejam de título executivo extrajudicial, ações essas que estão ainda pendentes de satisfação, não foram quitadas e muito menos extintas, com base lá no artigo 7491 do 794, inciso 1º, pelo pagamento do CPC. E por que não foram solvidas? Via de regra, pelo fato de que o devedor, muito hábil, oculta seu patrimônio em outras pessoas interpostas, os famosos laranjas. E existe um grande desafio dentro da teoria, dentro da dogmática, que não está ainda, pelo que pude pesquisar, pelo pouco que pude pesquisar, não está ainda solucionado, que é o direcionamento dessa execução, desse débito, para uma pessoa que interfere nessa posição, que abusa dessa posição jurídica de terceiro para, em conluio com o devedor, fraudar, prejudicar o direito desse credor de satisfazer o seu crédito. Isso já existe por uma outra vertente, aliás, a única vertente por meio da qual isso é possível dentro do Código Civil é o artigo 50, a desconsideração da personalidade jurídica. Da pessoa jurídica, a personalidade da pessoa jurídica. Existindo abuso pelos sócios ou pela sociedade em confusão patrimonial dos sócios com os bens da sociedade ou das sociedades com os bens do sócio, é possível, já pacificado, a desconsideração normal, direta ou a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sucede que quando existe uma confusão patrimonial de uma pessoa física com outra pessoa física, ou de uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica, não existe possibilidade de desconsideração. Perdão, pessoa jurídica para uma pessoa física e pessoa física para uma pessoa física, uma confusão patrimonial agravada pelo abuso de direito não existe, pelo que pude pesquisar e estudar, seja na jurisprudência, seja na doutrina, uma solução prática que permita o avanço do judiciário sobre os bens do devedor, mas que na verdade estão ocultos por trás dessa pessoa interposta desse laranja. E por isso que, dentro de uma interpretação analógica e teleológica do artigo 50,
do Código Civil, me ocorreu do porquê não ser, dentro de um processo executivo, hábil o manejo, a extensão dessa responsabilidade para esse laranja. Já que, existindo prova, evidentemente, que há necessidade da prova, assim como também há necessidade da prova da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, o credor precisa provar que houve o abuso de direito caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, isso é ônus do credor, provar isso, havendo essa prova, o juiz desconsidera e levanta o véu dessa pessoa jurídica para que ela venha ao processo responder por uma dívida que não é dela, no caso da desconsideração inversa, ou traz o sócio para um processo para responder por uma dívida que não era dele, em razão da prova desse abuso de direito por parte do sócio ou por parte da pessoa jurídica. Quando esse patrimônio está oculto atrás de uma pessoa física, não existe saída possível. A teoria dos negócios jurídicos, ou mais especificamente dos vícios do negócio jurídico, vícios sociais, aqui vejo que existem muitos alunos, e aqui só para relembrar, os vícios do negócio jurídico são os vícios do consentimento, vícios sociais, vícios do consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, vícios sociais, simulação e fraude contra credores, simulação que é nula, que nulifica o negócio jurídico de pleno direito, mas que não permite que a responsabilidade sobre aquele ato nulificado seja estendida para além daquele patrimônio que se está tratando. Então, se eu hoje participo de um negócio simulado, esse negócio é passível de nulidade e esse patrimônio pode ser devolvido à esfera jurídica do meu interlocutor para que esse patrimônio seja então penhorado por algum credor desse meu interlocutor em razão dessa nulidade eventualmente declarada pelo juízo. Também não nos acolhe a hipótese de fraude contra credores, porque em alguns casos a habilidade dos devedores faz com que a dívida seja contraída em momento posterior à fraude. É o que comumente se vê na prática da blindagem patrimonial. Hoje alguém não deve nada, sabendo que pratica uma atividade de risco e que pode no futuro vir a ter um débito, blinda o seu patrimônio ocultando por trás de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, inclusive estrangeiras, para que ele, em devendo algo para alguém, não consiga ter o seu patrimônio escutido de modo a perdê-lo para um dos seus credores. Isso é comum dentro da nossa prática, infelizmente. E nessa hipótese, o que acontece é uma frustração de uma execução por abuso do direito, não só daquele devedor, mas também do terceiro que participou dessa relação jurídica em conluio com o devedor para ocultar o patrimônio jurídico dele. Vou contar um caso prático para que fique mais ilustrada essa situação, esse problema, que é o seguinte. Um pai blindou o seu patrimônio e de uma maneira bastante hábil, convenhamos. O filho dele o processou por uma demanda trabalhista, ele fez um acordo na demanda trabalhista, ele não cumpriu, o acordo foi majorado em 200%, o filho dele escutiu por meio de adjudicação no processo executivo trabalhista todo o patrimônio do pai, e o pai, então insolvente, continuou fazendo seus negócios licitamente. Num determinado momento ele ficou devendo algo para alguém e não pagou. Essa pessoa, esse credor o demandou e não encontrou nada depois de ter ganho o processo. E tudo que encontrou eram bens que tinham saído do pai para o patrimônio do filho. Até aí não tem nenhuma ilegalidade. Se o filho fosse um funcionário do pai, se realmente não tivesse. Sucede que, em pesquisas, neste caso prático que tive, descobri que o pai tinha recebido, depois do processo trabalhista, uma procuração de amplos poderes do filho para administrar todo o patrimônio que o filho havia escutido do pai. E o que me chocou, porque não cabia alegação, todo o patrimônio escutido do pai girava mais ou menos em torno de R$1.200.000. A dívida superava 5 milhões. E o filho tinha muitos outros patrimônios. Então não me servia, naquela hipótese, simplesmente declarar nulidade por simulação. Primeiro porque violava coisa julgada,
já tendo se transcorrido o prazo da ação rescisória na demanda trabalhista, então não podia mais existir rescisão da coisa julgada formal, e muito menos material, e também não me interessava porque o valor daqueles bens transacionados eram inferiores ao do meu crédito. Por isso que me socorreu da ideia de pedir a extensão da responsabilidade do pai para a pessoa interposta do filho, para que o filho fosse chamado, o véu da personalidade da pessoa física do filho fosse momentaneamente levantado em razão da prova daquela fraude, porque o pai morava num dos imóveis que o filho havia escutido, porque o pai havia recebido esses imóveis para transacionar por meio de procuração, os contratos de locação existentes eram em nome do pai, não em nome do filho, muito embora esses imóveis formalmente tivessem em nome do filho, e enfim, acabei pedindo a aplicação dessa desconsideração da personalidade da pessoa física, e com isso o filho, tão logo soube dessa minha intenção, fez a proposta de pagamento à vista. O juiz, infelizmente, eu quase não aceitei, porque queria saber qual seria a decisão do juiz. Então eu queria saber qual seria a decisão do juiz. Como foi recusável a proposta de pagamento da dívida à vista, acabei não tendo a oportunidade de saber qual seria a resposta do judiciário para esse caso, mas submeto à academia para que a gente reflita a respeito disso. Muito obrigado. Bom, gostaríamos de agradecer aqui a presença do professor Nuno, professor da casa. Muito obrigada pela presença ao nosso evento. Gostaríamos de seguimento, então, ao primeiro concurso de método do caso e do problema, chamando a outra dupla, composta por alunas da graduação, Daniele Rocha Chiusuli e Vitória Vitti de Laurens. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaríamos de cumprimentar a banca, professor Alcides Tomassetti Júnior, professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, professor Humberto Celli Júnior, diretor de nossa faculdade, aos quais agradecemos a presença e a oportunidade que muito nos honra de avaliação. Gostaríamos ainda de cumprimentar o professor Luciano de Camargo Penteado, pela oportunidade, pela iniciativa do concurso e na figura do qual cumprimentamos a toda a comissão organizadora do evento.